Vamos orar ao Senhor, pedir a Deus a bênção para o tempo de reflexão que vamos ter, para que Ele nos conduza e seja Ele mesmo o nosso mestre a nos ensinar nesta ocasião. Vamos falar com Deus? Senhor, nós carecemos de Ti em todos os momentos da nossa vida e esse é um momento em que a nossa carência do Senhor fica muito evidente, porque vamos ler a Tua palavra, queremos ouvir a Tua voz e nós sabemos que isso só pode acontecer se o Teu Espírito Santo nos acompanhar. Se nós formos deixados sós neste momento, nosso esforço de compreender o que o Senhor tem a nos ensinar será inútil e vão. Por isso nós queremos pedir ao Senhor que o Teu Espírito nos acompanhe, seja o nosso mestre, o nosso ensinador, e que o Senhor nos ajude a fazer boas reflexões a respeito daquilo que nos propomos a fazer hoje. Dá-nos a Tua graça e abençoa o Teu povo através desse tempo de interação. É a oração que fazemos. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Pois bem, irmãos, hoje nós vamos então, ou agora à noite, vamos dar continuidade àquilo que nós começamos a fazer pela manhã. Nosso tema é evangelização. E na palestra de hoje de manhã, nós vimos que a evangelização, essa tarefa que é essencial à igreja de maneira coletiva, essa tarefa que é atribuída por Deus a cada um de nós como suas ovelhas e seus filhos, é uma tarefa para a qual nenhum de nós está pronto. Nós vimos isso hoje pela manhã. Ao mesmo tempo em que todos nós estamos prontos. Eu sei que é ambíguo, mas é isso mesmo. Sozinhos nós não estamos prontos, mas nós estamos prontos porque cumprimos essa tarefa debaixo da orientação do Senhor, no poder de Jesus Cristo, na companhia que Jesus Cristo nos oferece. Nós somos colaboradores de Deus nesta missão de trazer pessoas que estão mortas à vida. Nós vimos ainda que essa consciência, não é, da nossa impotência e da nossa necessidade de Jesus Cristo deve fazer com que nós comecemos a nossa atividade evangelística com oração. A oração é uma grande demonstração de que nós reconhecemos a nossa dependência de Deus. E eu sugeri hoje pela manhã que as nossas orações, que costumam ser orações muito genéricas e orações muito reativas quanto à evangelização e missões, devem, na verdade, ser orações mais específicas e mais frequentes. Ao invés de orarmos por pessoas que estão à distância, ao invés de orarmos simplesmente por incrédulos que nós não conhecemos, na verdade, nós devemos orar também, e talvez até mais intensamente, por nós, na tarefa de evangelizar, pelas pessoas que estão ao nosso redor, com quem nós nos relacionamos, cujos problemas estão mais ao nosso alcance, ajudar a enfrentar e, de alguma forma, a resolver. E nós terminamos a nossa mensagem desta manhã vendo que existem basicamente 4 diferentes pedidos que nós devemos fazer a Deus quando nós oramos por evangelização. Então, há 4 grandes pedidos que nós precisamos fazer. O pedido para que o Espírito Santo prepare o coração das pessoas, o pedido para que Deus nos dê oportunidades de cruzarmos com esses corações preparados, o pedido de que Deus nos dê coragem quando essas oportunidades vierem a acontecer, que Ele não nos permita nos acovardar quando essa oportunidade vier. E, finalmente, o pedido por clareza e por uma argumentação que seja persuasiva, como foi a argumentação de Filipe, a pregação de Filipe ao eunuco na ocasião que nós estudamos hoje pela manhã. Então, hoje nós vimos basicamente que a oração é o primeiro elemento contextual importante para a evangelização. Agora à noite eu quero argumentar com vocês que, embora a oração seja o primeiro elemento contextual, ela não é o único elemento contextual. Existem outros elementos contextuais
E eu quero trabalhar com um segundo elemento nesta ocasião, agora à noite, que é a obediência. Então, hoje pela manhã, eu tentei mostrar para vocês que a oração é importante para a evangelização, ou que a evangelização inclui a oração. Agora à noite eu quero mostrar para vocês que a obediência também é muito importante para a evangelização, ou que a nossa tarefa evangelística também inclui a nossa obediência a Deus. Para isso eu vou trabalhar inicialmente com dois textos bíblicos, um do Antigo Testamento, um do Novo Testamento, para mostrar que tanto o Antigo Testamento quanto o Novo Testamento afirmam uma relação necessária entre obediência e testemunho, ou obediência e evangelização. Então, o primeiro texto está no livro do Deuteronômio, capítulo 4, versículos 5 a 8. E eu peço você que abra a sua Bíblia em Deuteronômio, capítulo 4, versículos 5 a 8. E como nós fizemos hoje pela manhã, ou quase como nós fizemos hoje pela manhã, porque hoje de manhã nós lemos alternadamente. Hoje, considerando aqui que é um texto um pouquinho mais curto, nós vamos ler todos juntos esse texto da Palavra do Senhor. Assim vocês participam mais ativamente também desse momento e acordam, né? Já que o pessoal que jogou futebol, sobretudo aí, tá morto, né? Aquele tempinho lá foi suficiente para matar o pessoal, viu? Fez gol, Felipe? Rapaz, eu fiz gol não, fiz uns 800 gols. Tem que contar lá. Alguém contou, pessoal, quantos gols eu fiz lá? Teve 3. Teve seminarista pedindo para eu parar lá. Teve seminarista pedindo, falou, para aí, velho, senão tá feia a coisa aí. Ok, vamos lá. Então, Deuteronômio 4, versos 5 a 8. Vocês podem ler comigo? Leiamos juntos. Eis que eu lhes tenho ensinado estatutos e juízos, como o Senhor meu Deus me ordenou, para que vocês os cumpram na terra que passarão a possuir. Portanto, guardem e cumpram essas leis, porque isto será a sabedoria e o entendimento de vocês aos olhos dos povos, que ouvindo todos esses estatutos dirão, de fato, este grande povo é gente sábia e inteligente. Pois que grande nação há que tenha deuses tão chegados a si como o Senhor nosso Deus, todas as vezes que o invocamos? E que grande nação há que tenha estatutos e juízos tão justos como toda esta lei que hoje eu lhes proponho? Bem, vocês sabem que o livro do Deuteronômio é o registro de alguns sermões que Moisés pregou ao povo de Israel às portas da terra prometida. O povo está chegando na terra prometida e Moisés então prega alguns sermões. Se vocês acham que os sermões nossos são grandes, então leiam os sermões de Moisés em Deuteronômio, você vai perceber o que é um sermão grande de verdade, não é? São esses de Moisés que estão aí. Então Moisés prega alguns sermões com uma finalidade dupla. Os sermões de Deuteronômio têm basicamente dois grandes objetivos. O primeiro é organizar a vida da nação na terra prometida, aplicando a lei que havia sido entregue no Monte Sinai. Então Deus já havia entregue a lei, os 10 mandamentos, mas a gente sabe que os 10 mandamentos precisam ser aplicados a casos específicos. E o que Moisés faz para organizar a vida do povo que está se estabelecendo como nação é exatamente aplicar esta lei com a finalidade de que o povo soubesse como a lei se aplicava à vida nacional quando eles se estabelecessem na terra. E o segundo grande objetivo desses sermões é encorajar o povo de Israel a viver de acordo com essa lei que havia sido entregue no Monte Sinai e agora estava sendo aplicada por Moisés à vida da nação. Esses textos, ou esses versículos que nós acabamos de ler, Deuteronômio 4, 5 a 8, são parte desse encorajamento. Então Moisés está aqui
encorajando o povo a obedecer a lei que ele havia dado, ou que Deus havia dado e ele havia aplicado ou estava aplicando nos seus sermões. O que nos interessa, irmãos, aqui neste momento é o argumento que Moisés usa para encorajar o povo aqui. Qual é o argumento de Moisés? É basicamente o de que há uma relação necessária entre obediência e testemunho. Veja que Moisés encoraja o povo de Israel a obedecer a Deus aqui nesta passagem, argumentando que um dos efeitos da obediência deles é que isso despertaria a atenção das nações vizinhas para o Deus de Israel. Ou seja, Moisés está dizendo ao povo de Israel, olha, obedeçam a lei, cumpram essa lei, vivam de acordo com os princípios que Deus estabeleceu para vocês, porque vocês vão cumprir o seu propósito de ser luz para as nações na medida em que vocês fazem isso. O princípio que sustenta aqui o argumento de Moisés é o de que existe uma relação necessária entre obediência a Deus e testemunho, certo? Vocês estão entrando na terra prometida, aqui está a lei, cumpram esta lei. E a razão é, se vocês cumprirem esta lei, os povos ao redor de vocês que não conhecem a Deus serão atraídos de alguma forma ao Deus de vocês através da obediência de vocês aos princípios do Senhor. Algo muito semelhante é ensinado por Jesus Cristo quando Jesus prega o Sermão do Monte. E há um sentido no qual o Sermão do Monte é muito parecido com o livro do Deuteronômio. Porque o Sermão do Monte é o sermão inaugural do ministério de Jesus Cristo. Jesus está começando o seu ministério. E ele vai agora fazer o seu grande manifesto, não é? O Sermão do Monte é o manifesto do reino de Deus. Um reino está chegando e agora Jesus Cristo vai pregar esse sermão descrevendo quem é o cidadão do reino dos céus, são as bem-aventuranças, como é que vive o cidadão do reino dos céus. Todo o Sermão do Monte tem essa finalidade de apresentar a maneira como o cidadão desse reino que está sendo implantado deve, de alguma maneira, viver. E eu quero que vocês leiam comigo agora um trechinho do Sermão do Monte, lá em Mateus capítulo 5, versículos 13 até o versículo 16. Texto que vocês conhecem muito bem, como eu acredito que conheciam Deuteronômio capítulo 4, versos 5 a 8. Então abra sua Bíblia aí em Mateus capítulo 5 e nós vamos ler juntos também os versículos 13 até o versículo 16, tá bom? Encontraram aí? Acharam aí no dispositivo eletrônico de vocês? Encontraram aí na Bíblia, aqueles que têm ainda Bíblia do século passado, né? Vamos ler juntos? Leiamos. Vocês são o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada no alto de um monte. Nem se acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto, mas num lugar adequado, onde ilumina bem todos os que estão na casa. Assim, brilhe também a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Irmãos, esse texto é um texto bastante interessante, porque aqui Jesus está tratando da relação que os seus discípulos deveriam ter com as pessoas que não compartilhavam com a mesma fé que eles tinham. E como Jesus costuma fazer no seu ensino,
Jesus ensina aqui usando algumas metáforas ou ensina usando algumas ilustrações. Ele compara os discípulos ao sal e à luz. E através dessas duas comparações, Jesus ensina algumas coisas importantes para nós sobre a nossa relação com os de fora, ou a nossa relação com as pessoas que não creem como nós cremos em Jesus Cristo. A primeira coisa que me parece ser muito claramente ensinada por Jesus aqui é que os seus discípulos não deveriam se afastar completamente dos incrédulos. Essa me parece ser uma lição muito clara aqui. E essa é uma lição importante, irmãos, porque o isolamento é sempre uma tentação para quem está vivendo em uma situação desfavorável. E em muitas circunstâncias, eu diria, na maioria delas, essa é a nossa situação enquanto discípulos de Jesus Cristo neste mundo. Olha, se você tem algum tempo em que você anda com Jesus Cristo, você sabe que geralmente nós somos minoria, certo? Geralmente os discípulos de Jesus são minoria. Não poucas vezes os costumes sociais no lugar onde nós estamos destoam daqueles costumes que nós defendemos. Algumas vezes seguir a Cristo é uma decisão considerada pelas pessoas perda de tempo, quando não é considerada uma tolice ou uma loucura. E já aconteceu, e em alguns lugares ainda continua acontecendo, de termos a nossa vida ameaçada única e exclusivamente por nos declararmos seguidores de Jesus Cristo. Frequentemente, essa é a nossa condição. Nós vivemos como minoria, num lugar onde os costumes estabelecidos geralmente destoam dos nossos costumes, onde as pessoas consideram seguir a Jesus algo meio tolo, algo meio inútil, onde as pessoas podem atentar contra a nossa vida, eventualmente, por causa de sermos, ou pelo fato de sermos, discípulos de Jesus Cristo. Em outras palavras, nós, como discípulos de Jesus, estamos quase sempre vivendo debaixo de oposição. E vivendo debaixo de oposição, não é incomum nós imaginarmos que nos isolar, evitar todo e qualquer contato com as pessoas descrentes é o melhor a fazer. Nessa passagem, Jesus deixa muito claro que esta não deve ser a nossa opção quando ele diz que não se acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto, mas em um lugar adequado onde ilumina bem todos os que estão na casa. O que Jesus está ensinando quando ele diz, olha, ninguém acende uma vela para colocar debaixo da cama? O que ele está dizendo para nós é basicamente que os seus discípulos, nós não devemos nos afastar completamente das pessoas que não conhecem o Senhor Jesus Cristo. Vejam, eu não acredito que Jesus esteja dizendo com isso que nós não devemos ser criteriosos no estabelecimento dos nossos relacionamentos. Não é isso que Jesus Cristo está dizendo. Ele não está dizendo que nós não devemos estar atentos ao tipo de ambiente que nós frequentamos. Também não é isso que Jesus está dizendo. Eu não creio que ele esteja dizendo, por exemplo, que nós não devemos ser cuidadosos com relação à educação dos nossos filhos e as pessoas que exercem influência sobre os nossos filhos. A Bíblia nos orienta a fazer tudo isso como parte do nosso serviço a Deus no mundo. Por exemplo, o apóstolo Paulo diz claramente que nós devemos ter cuidado com aquilo que nós ingerimos em termos de dieta informativa. Ele não diz isso? Tudo que é puro, tudo que é justo, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se algum louvor há, se alguma virtude existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Então, ninguém pode usar essa imagem que Jesus está usando aqui para dizer, então quer dizer que não importa o ambiente que eu frequente, as pessoas com quem eu me relaciono, está tudo certo. Não é isso que Jesus está dizendo. Mas, claramente, Jesus está dizendo que nós não podemos fazer do isolamento o princípio básico da nossa relação com os incrédulos. E olha, irmãos, posso dizer uma coisa a vocês? Possivelmente, aqueles que estão
muito engajados com o ministério, talvez o ministério ordenado, sobretudo pastores, talvez tenham sido os que tiveram maior dificuldade de pensar em alguém que é incrédulo, quando hoje pela manhã eu disse, pense em alguém do seu relacionamento que é incrédulo. Por quê? Porque às vezes a gente vive tanto no nosso ambiente, não é? Que a gente se esquece de conviver com pessoas que não conhecem o Senhor Jesus Cristo. Eu conheço um colega, aliás, colega nosso, meu e do Dr. Mauro também, que percebeu isso no seu ministério, que ele estava se afastando de pessoas que não conheciam a Jesus Cristo. E ele resolveu realizar intencionalmente uma atividade com o interesse de se aproximar de pessoas que não são cristãs. Resolveu produzir café e vender café para algumas pessoas. Era um ato missionário. Alguém que disse, eu estou perdendo o meu convívio com as pessoas que não conhecem a Jesus Cristo e as oportunidades de relacionamento. Um pastor, colega nosso. E ele resolveu, então, produzir café e vender café especial. Aliás, um excelente café que você não consegue comprar com facilidade porque ele é vendido para cafeterias com esta finalidade. Então, vejam, a primeira coisa que eu creio Jesus ensina aqui é que nós não devemos nos afastar completamente das pessoas que não conhecem o Senhor Jesus Cristo. A segunda coisa que claramente está ensinado por Jesus aqui nessas imagens é que os discípulos dele não deveriam se identificar com o modo de vida dos incrédulos. Então, ao mesmo tempo em que Jesus diz, não se afaste deles, Jesus Cristo diz, não seja idêntico a eles, ou não viva da maneira como eles vivem. E por que eu acho que é importante a gente enfatizar isso? Porque essa é uma outra tentação para quem se encontra em uma situação desfavorável. Existem duas maneiras, duas formas de escapar ao desconforto causado pela oposição. Quais são essas duas formas? Uma é fugir, certo? É se isolar. Qual é a segunda forma que a gente pode usar para escapar a uma situação, o desconforto de uma situação desfavorável? É assimilar os valores que os nossos opositores possuem. Se a gente se torna como aquelas pessoas que se opõem a nós, então o desconforto da oposição também passa. E Jesus Cristo diz que esta também não deveria ser a nossa alternativa. Quando ele diz que se o sal vier a ser insípido, se ele perder o seu sabor, a sua capacidade de cumprir o seu papel, ele perde também a sua utilidade. Ele diz, para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Então, Jesus nos ensina que nós não devemos nos afastar completamente dos incrédulos. Jesus nos ensina que nós não devemos nos adequar ao modo de vida dos incrédulos. De modo que o ensino de Jesus nesta passagem é o de que nós, como discípulos dele, devemos viver ao mesmo tempo perto e longe dos incrédulos. Esse é o nosso grande desafio. Eu sei que isso é ambíguo, mas é isso que Jesus Cristo nos ensina aqui. É exatamente essa ambiguidade que Jesus deseja. Veja essa expressão do versículo 16, ó. Brilhe também a luz de vocês diante dos outros. Você consegue perceber como é que nessa expressão as duas ou os dois traços da ambiguidade estão presentes? Brilhe também a luz de vocês diante dos outros. Olha o que essa expressão ensina. Nós devemos estar diante das pessoas. Isso pressupõe algum tipo de proximidade. Ao mesmo tempo, diante das pessoas, deve brilhar a nossa luz. Ou seja, nós devemos fazer algum tipo de diferença no relacionamento que nós estabelecemos com as pessoas. Então, o que Jesus ensina nesse trecho do Sermão do Monte é que a sua expectativa em relação à nossa postura no relacionamento com os incrédulos é que nós estejamos em relação a eles, atenção, geograficamente perto,
mas procedimentalmente longe. Ou espacialmente perto, mas eticamente longe. Essa é a vontade de Jesus Cristo. Espacialmente perto, mas eticamente longe. Eu tenho muito apreço por um documento do primeiro século, uma carta chamada Epístola a Diogneto. Ela é datada do ano 120 depois de Cristo, mais ou menos. A gente não sabe quem a escreveu, a gente não sabe para quem ela foi escrita. Na verdade, diz a fofoca histórica, não é? Que essa carta foi encontrada no período medieval em uma padaria por alguém que foi comprar pão e teve o pão embrulhado nessa carta do ano 120 depois de Cristo e descobriu que estava diante de uma preciosidade da cultura e da literatura cristã. E o capítulo 5 dessa epístola, dessa carta a Diogneto, que tem como título Os Mistérios Cristãos, descreve a maneira como os primeiros cristãos viviam no primeiro século. E ele mostra que esses cristãos entenderam muito bem a orientação de Jesus Cristo. Eu vou ler esse capítulo com vocês aqui. Pode ficar tranquilos, tá? As cartas antigas tinham capítulos pequenos, então não é um capítulo enorme, não. Eu vou ler com vocês um trechinho, ou este capítulo, um trechinho da carta, e eu quero que você preste atenção no modo de vida descrito pelo autor aqui. Abre aspas para o autor da carta a Diogneto. Os cristãos, de fato, não se distinguem dos outros homens, nem por sua terra, nem por sua língua ou costumes. Não moram em cidades próprias, nem falam língua estranha. Quer dizer, alguns falam, né? Nem têm algum modo especial de viver. Sua doutrina não foi inventada por eles graças ao talento e à especulação de homens curiosos, nem professam como outros algum ensinamento humano. Pelo contrário, preste atenção, vivendo em casa gregas e bárbaras, conforme a sorte de cada um, e adaptando-se aos costumes do lugar quanto à roupa, ao alimento e ao resto, testemunham um modo de vida admirável e, sem dúvida, paradoxal. Vivem na sua pátria, mas como forasteiros. Participam de tudo como cristãos e suportam tudo como estrangeiros. Toda pátria estrangeira é pátria deles e cada pátria é estrangeira para eles. Casam-se como todos e geram filhos, mas não abandonam os recém-nascidos, como os romanos costumavam fazer. Põem a mesa em comum, mas não o leito, como os romanos costumavam fazer. Estão na carne, mas não vivem segundo a carne. Moram na terra, mas têm sua cidadania no céu. Obedecem às leis estabelecidas, mas com a sua vida ultrapassam as leis. Amam a todos e são perseguidos por todos. São desconhecidos e, apesar disso, condenados. São mortos e deste modo lhes é dada a vida. São pobres e enriquecem a muitos. Carecem de tudo e têm abundância de tudo. São desprezados e no desprezo tornam-se glorificados. São amaldiçoados e depois proclamados justos. São injuriados e bendizem. São maltratados e honram. Fazem o bem e são punidos como malfeitores. São condenados e se alegram como se recebessem a vida. Pelos judeus são combatidos como estrangeiros. Pelos gregos são perseguidos. Mas aqueles que os odeiam não saberiam dizer o motivo do ódio. Que parágrafo bonito, né? Que capítulo interessante, essa descrição de como os primeiros cristãos viviam.
Se você olha para a casa deles, se você olha para as roupas deles, se você olha para os alimentos deles, se você olha para a língua que eles usam, eles são como as outras pessoas, eles vivem no meio de todas as outras pessoas. Mas quando há questões de natureza procedimental, ética e a lei de Deus pode estar sendo desobedecida, como, por exemplo, a prática de abandonar um recém-nascido se ele não é útil, a prática de ceder o leito e a mulher para que um visitante importante se deitasse com ela, como acontecia em Roma, não era comum entre os cristãos. Eles estavam vivendo entre as pessoas, mas de maneira tal que o procedimento deles era singular. O meu ponto aqui, irmãos, é que essa é a vontade de Jesus. Brilhe também a vossa luz diante dos outros, que nós vivamos ao mesmo tempo longe e perto, ou perto e longe dos incrédulos. Agora, atenção. O que mais nos importa aqui é o que Jesus apresenta como a finalidade disso. Por que Jesus disse que os seus discípulos deveriam viver desse jeito? Para que os discípulos de Jesus deveriam viver assim? Ele diz, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Você percebeu que o princípio de Jesus é idêntico ao princípio que Moisés, ou com o qual Moisés trabalha em Deuteronômio capítulo 4? O que Jesus está pressupondo aqui é a mesma coisa que Moisés pressupõe lá. Se vocês viverem de maneira digna da lei de Deus, vocês vão atrair os olhares dos povos que estão ao redor de vocês. Se vocês conseguirem viver, diz Jesus Cristo, entre as pessoas, mas de maneira tal que o procedimento de vocês, por causa daquilo que Deus está fazendo em vocês, se torna diferente, as pessoas vão olhar para vocês e elas vão glorificar o Pai de vocês que está nos céus. Esse é o princípio de Moisés, ou com o qual Moisés trabalha, é o princípio com o qual Jesus trabalha. Há uma relação entre obediência e testemunho. É um princípio com o qual as outras cartas do Novo Testamento também trabalham. Deixa eu mencionar apenas um texto de uma carta do Novo Testamento onde isso fica claro. 1 de Pedro, capítulo 2, versículos 11 e 12. Preste atenção em como esse mesmo princípio está presente aqui. Pedro diz, amados, peço a vocês como peregrinos e forasteiros que são, que vocês se abstenham das paixões carnais que fazem guerra contra a alma. Que vocês tenham conduta exemplar no meio dos gentios. Para quê? Diz Pedro. Presta atenção na finalidade. Para que, quando eles os acusarem de malfeitores, observando as boas obras que vocês praticam, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Então, qual é o nosso primeiro ponto da mensagem dessa noite, que tem apenas 2? O primeiro ponto é que a Bíblia mostra que existe uma relação necessária entre obediência e testemunho. O Antigo Testamento mostra isso. Israel haveria de atrair o olhar das nações através da sua obediência. O Novo Testamento mostra isso. Nós glorificamos a Deus, atraindo o olhar das pessoas, atraindo as pessoas através da nossa obediência. Estabelecido esse princípio, a segunda coisa que a gente tem que fazer hoje à noite é perguntar qual é esta relação, certo? Então, o primeiro ponto é, existe uma relação entre as duas coisas. O segundo é, qual é a relação entre obediência e testemunho? Na grande maioria das vezes, irmãos, nós costumamos interpretar esta relação em termos de identificação. Ou seja, é muito comum a gente dizer que obediência é testemunho. Isso é muito comum, certo? As pessoas costumam identificar as duas coisas.
Quando nós obedecemos a Deus, então nós testemunhamos do Evangelho. Bem, eu não teria grande dificuldade com isso, certo? Não teria grande dificuldade com essa identificação, não fosse um efeito colateral que isso costuma ter. Qual é o efeito colateral? É a ideia de que a demonstração prática do Evangelho substitui a proclamação verbal do Evangelho. Então, é muito frequente isso. Algumas pessoas imaginarem que nós pregamos o Evangelho através da nossa prática, então nós não precisamos pregar o Evangelho através das nossas palavras. Aliás, há uma frase que é em geral atribuída a São Francisco de Assis, que eu não sei se é exatamente dele, que é muito utilizada por algumas pessoas, inclusive para dizer isso, não é? Eles dizem assim: pregue o Evangelho. Se for preciso, use palavras, não é? Ou seja, é a ideia de que a nossa obediência por si mesma já é uma proclamação do Evangelho, então a gente não precisa se preocupar em falar muito desde que a gente obedeça. Veja, eu entendo, irmãos, que esse entendimento de que a proclamação verbal do Evangelho pode ser substituída por uma proclamação visual do Evangelho, certo? Uma proclamação prática do Evangelho, é perigoso. E por que ele é perigoso? Porque a Bíblia faz afirmações muito contundentes sobre a centralidade da proclamação verbal do Evangelho na salvação das pessoas. Por exemplo, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, no capítulo 1, verso de número 21, diz que porque na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, Deus achou por bem salvar os que creem por meio da loucura da pregação. Paulo é muito claro nisso. Deus achou por bem salvar as pessoas por meio da contraintuitiva pregação do Evangelho. Hoje de manhã eu citei a vocês Romanos capítulo 10, onde o apóstolo Paulo diz no verso de número 7 que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Cristo. Então, vejam bem, eu não acho que a gente deva simplesmente ignorar, ou eu não acho que a gente deva evitar completamente a afirmação de que a obediência é testemunho. Mas eu creio que nós devemos sempre ressaltar que a obediência não é o testemunho todo. E atenção, irmãos, eu penso que um entendimento um pouco mais preciso dessa relação entre obediência e evangelização deve conceber a obediência como uma assistente, como uma colaboradora da pregação ou da proclamação do Evangelho. Em outras palavras, eu comecei dizendo que existe uma relação entre as coisas, certo? Obediência e testemunho. O que eu estou dizendo agora é que a relação deve ser concebida como uma relação de assistência ou de colaboração e não como uma relação de substituição. E a pergunta, então, que eu ganho com com isso que eu acabei de dizer é: como a nossa obediência contribui com a evangelização? Certo? Deixa eu tentar responder essa pergunta a vocês aqui, caminhando em direção ao final do nosso tempo de reflexão. Eu acredito, em primeiro lugar, que a nossa obediência, atenção a isso, pode despertar o interesse das pessoas naquilo em que nós cremos
e pode predispô-las a ouvir o que nós temos a dizer. Então, essa é uma primeira maneira como a nossa obediência a Deus contribui com a nossa tarefa de evangelização. Quando nós obedecemos a Deus, há uma tendência de que as pessoas tenham o seu interesse naquilo que cremos despertado, e há uma tendência de que elas se predisponham a ouvir o que nós temos a dizer. Veja, eu estou dizendo que sempre vai ser assim? Não estou dizendo que sempre vai ser assim. Mas o que eu estou dizendo é que a maneira como, sobretudo, Moisés afirma o lugar da obediência no testemunho, em Deuteronômio capítulo 4, aponta para isso. Qual é a imagem que Moisés pinta ali, irmãos? É a das nações vizinhas da nação de Israel. Preste atenção, o povo de Israel está chegando na Terra Prometida. Ele vai se estabelecer como uma nação. Ele vai ter um sistema jurídico, ele vai ter uma cultura, ele vai ter tudo que uma nação tem. E olha a imagem que Moisés pinta. Se vocês cumprirem a lei de Deus, a tendência é que as pessoas olhem de fora para dentro para a maneira como vocês estão vivendo dentro. E elas fiquem meio embasbacadas com a maneira como vocês se organizaram como nação no contexto da Terra Prometida. E elas se interessem perguntando o que faz com que essas pessoas vivam deste modo. O que essas pessoas possuem que as faz viver da maneira como elas vivem? Então, a nossa obediência pode despertar o interesse das pessoas naquilo em que nós cremos. Mas eu fico pensando, se nós como igreja de fato assumíssemos os valores do reino como a maneira de vivermos. Pense, por exemplo, no princípio de autoridade. Em como o princípio de autoridade foi desfigurado pela queda e como ele é vivido no contexto secular de maneira autoritária. A ideia de autoridade no nosso mundo é o que manda e o que obedece, o que explora e o que é explorado. Imagina se a igreja de fato aprendesse a viver as suas relações de autoridade, como Jesus Cristo disse que são as relações de autoridade no contexto do reino de Deus. Como é que são relações de autoridade no contexto do reino de Deus? O maior entre vós será aquele que serve. E Jesus ilustra isso quando ele, na última ceia, toma uma toalha, uma bacia e lava os pés uns dos outros. Pense em como isso poderia ser impactante. Pense em como a queda, ela desfocou a maneira como as pessoas lidam com os seus bens materiais. Pense nisso. Cada um correndo atrás da maior quantidade de bens, com a finalidade de abençoar a si mesmo. Nós vivemos em um mundo extremamente egoísta na maneira como nós nos relacionamos com bens materiais. Agora, imagine que aquilo que aconteceu voluntariamente no contexto da igreja primitiva acontecesse de novo entre nós. As pessoas começassem a voluntariamente a abrir mão dos seus bens materiais com a finalidade de atender a outros irmãos e a pessoas que estão em necessidade no contexto do corpo de Cristo. Imagine se isso acontecesse responsavelmente desta maneira e a vida comunitária pudesse ser vivida de maneira um pouco mais significativa. O ponto aqui é que a nossa obediência pode despertar o interesse das pessoas naquilo em que nós cremos. Mas há uma segunda maneira como eu acredito que a nossa obediência, auxilia ou colabora com a proclamação do Evangelho. É que a nossa obediência pode atestar a veracidade da nossa proclamação e atribuir peso àquilo que nós proclamamos. Então, veja,
A obediência tem um papel a priori e um papel a posteriori, você percebeu? Ela pode abrir o ouvido das pessoas para que as pessoas se interessem para ouvir o que você tem a dizer, porque afinal de contas a sua vida reflete um modelo diferente de vida, ao mesmo tempo em que depois que você diz, a pessoa tende a receber de maneira diferente, se ela enxerga que você não fala de boca para fora, mas fala porque vive aquilo que proclama. Veja, isso é o que Paulo tem em mente na série de exortações que ele faz a Tito e recomenda a Tito a fazer em Tito capítulo 2. Você se lembra dessa passagem? Paulo está orientando o pastor jovem, Tito, a como ele deveria orientar os crentes da sua igreja a viver. E ele diz assim, ó, você ensine o que está de acordo com a sã doutrina, Tito. Quanto aos homens idosos, então, os homens da sua igreja, ensine-os que eles sejam moderados, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor e na perseverança. Do mesmo modo, quanto às mulheres idosas que tenham conduta reverente, não sejam caluniadoras, não sejam escravizadas a muito vinho, que sejam mestras do bem, a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amar o marido e os filhos, a serem sensatas, puras, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido. Para quê? Para quê? Para que a palavra de Deus não seja difamada. Ou seja, para que quando vocês proclamarem a palavra de Deus, anunciarem a palavra de Deus que vocês carregam junto com vocês, as pessoas não olhem para a maneira como vocês vivem e digam, adianta nada falar isso? Ó. Se o seu Deus faz você viver como você vive, eu não quero o seu Deus. Percebeu? Para que a palavra de Deus não seja difamada. E ele continua, do mesmo modo, quanto aos mais jovens, exorte-os para que em todas as coisas eles sejam moderados. Seja você mesmo um exemplo de boas obras, no ensino mostre integridade, reverência, linguagem sadia, irrepreensível. Para quê? De novo, para quê? Para que o adversário seja envergonhado, nada tendo de mal a dizer a nosso respeito. Se os jovens da sua igreja forem assim, Tito, quando eles começarem a pregar o evangelho, as pessoas não terão como, ou o adversário não terá como jogar na cara deles a hipocrisia da maneira como eles estão vivendo. E veja o que diz a partir do verso 9. Quanto aos servos, que sejam em tudo obedientes ao seu Senhor, dando-lhe motivo de satisfação, que não sejam respondões, não furtem, mas que deem prova de toda fidelidade, a fim de que, com que finalidade? Tito termina, ou Paulo termina, a fim de que em todas as coisas manifestem a beleza da doutrina de Deus, nosso Salvador. Vejam, irmãos, o que eu quero dizer ao afirmar que a nossa obediência pode atestar a veracidade da nossa proclamação e atribuir peso àquilo que nós proclamamos. Atenção a isso. É que as pessoas sempre estão prontas para avaliar o nosso discurso à luz do nosso comportamento. As pessoas estão sempre dispostas a avaliar o nosso discurso à luz do nosso comportamento. E posso dizer uma coisa? Elas não estão erradas. Elas não estão erradas. Porque, afinal de contas, o evangelho que nós proclamamos não diz respeito apenas à salvação da alma para o mundo vindouro. O evangelho que nós proclamamos é alguma coisa que nós dizemos começa a transformar a nossa vida aqui
E agora? O que nós dizemos é que quando nós nos encontramos com Jesus Cristo, a nossa vida é transformada de maneira absolutamente significativa. Quando, portanto, nós vivemos em obediência a Deus diante das pessoas e elas percebem coerência, esse é o ponto, entre a nossa pregação e a nossa vida, então elas recebem a nossa pregação de um jeito, certo? Quando elas olham para a gente e elas percebem que nós vivemos da maneira como nós pregamos, então a nossa proclamação é recebida de um jeito. Mas, atenção, se nós vivemos de maneira que desonra a Deus diante das pessoas e elas percebem incoerência entre o nosso discurso e o nosso comportamento, entre a nossa pregação e a nossa vida, então as pessoas tendem a rejeitar de imediato o evangelho que nós pregamos. Você percebe como é que a nossa obediência, ela é extremamente importante na nossa tarefa de evangelização? Vejam, é um jogo de palavras, tá? Entenda o que eu vou dizer. Há um sentido no qual nós podemos dizer que a nossa vida é mais importante do que as nossas palavras. Há um sentido. Não porque as palavras sejam intrinsecamente sem importância, certo? Mas porque palavras sem vida são coisas vazias. Palavras sem vida não tem peso. Irmãos, na verdade, palavras sem vida são piores do que vazias. Elas causam um desserviço. Porque elas manifestam a nossa hipocrisia. E elas tendem a conduzir as pessoas para mais longe de Jesus Cristo. Então, há um sentido no qual, sim, a nossa vida talvez seja mais importante que as nossas palavras. Não é porque as palavras sejam pouco importantes. Elas importam, sem elas não existe evangelização, mas palavras sem vida são palavras vazias. O que Tiago diz? Que a fé sem obras é morta. Minha pergunta é, como é que nós queremos conduzir pessoas da morte à vida se não demonstramos vida através da nossa vida, ou se a nossa vida não demonstra a vida que recebemos e que agora queremos as comunicar? Então, por que a obediência é parte da evangelização? Por duas razões, basicamente. Primeiro, porque gente obediente tende a pavimentar com maior facilidade o caminho para que as pessoas ouçam o que ele tem a dizer. E segundo, porque quando a gente diz, as pessoas tendem a receber com um peso diferente, quando a nossa vida reflete aquilo que o nosso discurso apresenta. Então, o que a gente aprendeu hoje? Resumindo aqui e encerrando, de certa forma, o nosso tempo juntos. Nós aprendemos que a obediência é outro importante elemento contextual da evangelização. A Bíblia, ela nos estimula a obedecer a Deus com o argumento de que isso impacta o nosso testemunho. Em outras palavras, a nossa maneira de viver pode despertar o interesse das pessoas ou pode fazê-las se desinteressarem pelo que cremos. Pode atestar a veracidade do que dizemos e atribuir peso, ou pode lançar suspeita sobre o que nós dizemos e tornar a nossa proclamação rarefeita. Ela perde o peso quando não acompanhada da nossa vida. Agora, eu quero terminar a minha fala de hoje lembrando algo que eu considero extremamente essencial. Presta atenção nisso aqui. Se você perder isso, você vai embora dormir sem algo muito importante. Este não é o único argumento com o qual a Bíblia estimula o povo de Deus a obedecê-lo, certo?
Esse é um argumento com o qual a Bíblia estimula o povo de Deus a obedecê-lo. Mas não é o único argumento. A Bíblia usa vários outros argumentos. Alguns, atenção, tão pragmáticos quanto esse. Por exemplo, a Bíblia diz que é bom obedecer a Deus porque isso promove o nosso próprio benefício. Lembra de Efésios capítulo 6? Paulo estimulando os filhos a obedecer os pais? Ele diz, obedeçam os seus pais, atenção, para que te vá bem. Mais um argumento pragmático, né? O primeiro é pragmático, ele está dizendo, olha, obedeça, porque a tendência é que as pessoas passem a olhar para vocês de maneira diferente, se isso vocês fizerem. Agora Paulo está dizendo, obedeça, porque isso promove o bem de vocês. É um argumento pragmático também. Mas existem alguns argumentos que não são tão pragmáticos assim. Por exemplo, em Romanos 12, Paulo diz que nós devemos obedecer a Deus como uma resposta de gratidão. Vocês se lembram desse texto? Romanos capítulo 12? Paulo dizendo, rogo-vos que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E qual é a razão que Paulo dá para que a gente faça isso? A razão é pelas misericórdias de Deus. Ou seja, obedeçam a Deus pelo que Ele fez por vocês no passado. A obediência de vocês é a resposta de gratidão àquilo que Deus fez. Outras vezes a Bíblia estimula a gente a obedecer a Ele pelo próprio caráter de Deus. Lembra de Pedro? Pedro diz que Deus disse lá no Antigo Testamento, sede santos, porque eu sou santo. Olha a razão, tá vendo? A razão não é porque as outras pessoas vão ouvir ou deixar de ouvir. A razão não é para que te vá bem, aqui nesse caso. A razão é o caráter de Deus. É a razão pela qual a nossa obediência deve acontecer. E talvez você esteja dizendo, pastor, por que lembrar isso é importante? Por que você está lembrando isso? Simples. Para nós não corrermos o risco de imaginar que o que importa é o que parecemos e não o que nós somos. Veja, nem Moisés, nem Jesus são profissionais antiéticos de marketing, certo? Nem Moisés, nem Jesus estão dizendo assim, ó, dá um tapa na sua obediência aí, porque se as pessoas olharem para vocês e tiver meio complicado, a evangelização não faz sentido, né? Ó, pareça diferente diante das pessoas, porque afinal de contas, isso pode ajudar vocês na evangelização. Nem Moisés, nem Jesus são profissionais de marketing, certo? O que eles estão dizendo, ou o que eles estão pronunciando, é um efeito da nossa obediência real. Eles estão dizendo, pareçam obedientes para atrair as pessoas. Eles estão falando de sermos obedientes por amor a Deus, como resultado da nossa gratidão a Ele, por reconhecer que isso é o nosso dever, que é a melhor maneira de viver. E por consequência, a gente ainda atrai a atenção das pessoas ao Evangelho e atesta a veracidade do Evangelho diante das pessoas. Irmão, se a gente der só um tapa na nossa aparência, as pessoas vão perceber. Elas vão perceber. Não existe hipocrisia que dure a vida toda. Não existe. No final das contas, as pessoas vão perceber. Por isso, a obediência é um reflexo da nossa santidade, do nosso desejo de viver em adoração verdadeira diante do Senhor. Não é simplesmente um tapa para que as pessoas possam enxergar aquilo que a gente quer que elas vejam. É que elas vejam
aquilo que de fato é, aquilo que é real, que nós somos um povo que busca a santidade diante de Deus e que, por consequência, atrai o olhar das pessoas e atesta o discurso através do nosso testemunho. Olha, eu suspeito que muito da nossa inabilidade e até da nossa timidez na evangelização, talvez tenha a ver com isso. Talvez tenha a ver com isso. É que talvez a gente olhe para as pessoas para quem a gente gostaria de pregar e a gente diz assim, mas ela sabe que eu não estou vivendo como eu deveria viver. Atenção, lembre-se do Evangelho. Nós nunca conseguiremos viver perfeitamente como nós devemos viver. Mas mesmo quando nós não conseguimos fazê-lo, nós precisamos demonstrar diante das pessoas como é que alguém que conhece o Evangelho lida com os seus próprios erros. Ou seja, eu não estou falando de nunca errar diante das pessoas. Eu estou falando de, mesmo quando erramos diante das pessoas, nós respondemos à luz do Evangelho, à luz da maneira como nós devemos viver e somos ensinados a viver pela bendita palavra do Senhor. Ore pelas pessoas que você deseja evangelizar. Segundo, esforce-se para viver o Evangelho diante das pessoas que você deseja evangelizar. Isso vai pavimentar o caminho e isso vai atribuir peso na maneira ou a hora que você abrir a sua boca para proclamar o Evangelho para elas. Vamos orar? Deus, todos nós sabemos que nós não conseguimos viver diante das pessoas que estão ao nosso redor a perfeição do Evangelho. É por isso que nós confiamos em Jesus Cristo, é por isso que nós descansamos na obra do nosso Redentor. Mas uma vez que nós descansamos na obra de Jesus Cristo, Senhor, nós não queremos ser irresponsáveis na maneira como nós vivemos a fé. E, ó Deus, se de fato a nossa obediência pode atribuir peso ao nosso discurso, o que nós te pedimos é que o Senhor nos ajude na nossa vida de santidade, na maneira como nós nos relacionamos com as pessoas, na maneira como nós falamos com elas, na maneira como nós nos compreendemos, na maneira como nós exercemos autoridade, na maneira como os nossos casamentos são construídos, na maneira como nós educamos os nossos filhos. Em tudo isso, Senhor, nós te pedimos, ajuda-nos a obedecer a Tua palavra no poder de Jesus Cristo. Obrigado pelo Teu Espírito Santo que em nós habita, obrigado pela Tua palavra que em nós habita, e nós te pedimos, ó Deus, dá-nos amor pela santidade, dá-nos desejo pela santidade, e dá, ó Deus, que quando nós abrirmos os nossos lábios para proclamar o Evangelho, que a nossa vida testifique aquilo que nós dizemos. Ajuda-nos, ó Deus, para que as pessoas sejam alcançadas pela palavra do Senhor, dita pelos nossos lábios, mas encarnada na nossa maneira de viver. Faz isso para o nosso bem, mas sobretudo para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém.